Pessoal, hoje nós vamos refletir um pouco no livro Obreiros da Vida Eterna, que está na coleção A Vida no Mundo Espiritual, no capítulo que vai falar um pouco sobre no Santuário da Bênção, onde André Luiz vai nos aclarar acerca dos aspectos relacionados à nossa fala e aquilo que nós emitimos e formamos vivamente com as nossas palavras. E ele vai trazer um pouco acerca do poder do verbo que atualmente está desmoralizado entre os homens. Nas mais respeitáveis instituições do mundo carnal, segundo fidedignos informes das autoridades regedoras, a metade do tempo é despendida inutilmente, com conversação inoportuna, ociosa, e aqui trazendo ambientes mais respeitáveis. Nossos irmãos não se precatam de que o verbo cria essa imagem viva que vai se desenvolver no terreno mental. Aqui são projetadas, produzindo consequências más ou boas segundo sua origem. Então, são formas que proliferam, vivem. E quando a gente considera a inferioridade de desejo e aspiração das criaturas humanas, semelhantes criações temporárias se destinam a destruidores serviços, via atritos formidáveis e invisíveis, mas que um adendo poderá visibilizar e na energética é sentido, e é nesse sentido que o aspecto da nossa tendência à sombra e a dificuldade do nosso autocomando, isso está ligado, como Sono Joana vai trazer, mormente a 3 aspectos, que é o uso do poder para atendimento da minha paixão, do nosso orgulho, egoísmo, o empobrecimento do sexo e o acúmulo de dinheiro, que são alguns aspectos que vão estar ligados a escolhas que a gente faz e criações subsequenciais que acontecem nessa escolha e que faz a sua proliferação e petarda, atingindo o alvo. Se for algo edificante, nobre, isso vai fazer-se ressentir por onde esse petardo passar de impressões positivas, salutares, benéficas. Mas se for uma petardação sombria, de ódio, de calúnia, de menoscabo, isso vai gerar, aonde chegar, um mal-estar, ruína, desesperança, desar. Então, André Luiz ele vai falando para nós que toda a conversação prepara o acontecimento de conformidade com a sua natureza. Porque existem as leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, a revelia de nós mesmos, e reza ser uma força indireta de vigoroso estranho poder, induzindo sempre aos objetivos velados de quem lhe assume a intencional direção. Então, foram feitos alguns comentários acerca do amor providencial de Jesus, que mantém
uma psicosfera onde os benfeitores do mais alto se façam sentir, mas que pede a nossa cooperação enquanto evitar qualquer palavra menos digna e manter o nosso tônus mental de fatores verbais edificantes, porque isso vai facilitar a elaboração de forças sutis, na qual os benfeitores encontrarão acessório para se adaptarem, de algum modo, às nossas necessidades de comum edificação, porque precisa acontecer uma conexão conosco, e que do momento que a gente opta por fatores verbais que consolam, que edificam, nós estaremos facilitando para que os benfeitores façam na nossa direção o auxílio. E aqui, André Luiz ele vai trazer acerca da necessidade de limpeza interna do nosso pensamento, abolição do feio costume de tratar o suborno da divindade com promessas falaciosas e o golpeamento fundo de velhos hábitos que estão ligados a administrar dom espiritual como quem dirige um armazém de vantagem fácil ao personalismo inferior. Então, a tendência cultural que nós temos de procurar o templo como negociante que busca mercado vai ser colocado até porque existe uma predisposição moral que vai me permitir aproveitar as bênçãos do mais alto e concretizar isso. Nesse sentido que vai sendo dito do preito de amor que nós devemos aos que nos orientam do plano superior, e que isso significa um esforço que nós despendiremos para estarmos aptos. Por isso que vai ser trago como a preparação mental, espiritual, moral vai ser a base para a nossa participação em atividades edificantes. Por isso precisamos sanar os velhos desequilíbrios das nossas intromissões verbais desnecessárias, muitas vezes dissolvente e perturbadora. Por isso que a palavra dita a seu tempo é maçã de ouro em cesto de prata. O interesse verdadeiro na elevação é inalienável dever conhecer o exato valor do tempo, fazendo a estimativa da sua preciosidade e definindo cada coisa e situação em lugar próprio, para que a potência divina verbal seja em nossas ações o colaborador do Pai. Por isso que é urgente o aspecto ligado à nossa movimentação. E Joana ela vai trazer um pouco sobre isso no livro Conflitos Existenciais, em que ela vai nos trazer acerca da movimentação autoconsciente que vai me permitir identificar aonde eu tenho caído no meu verbo, no meu sentimento, no meu pensamento. E aquilo que eu posso fazer para fortalecer a minha conexão com a espiritualidade maior. E é curioso porque quando nós colocamos algum tipo de conteúdo
que não favoreça a nossa elevação, isso vai se fazer sentir nas conexões que terão suas consequências legítimas. Por esse motivo que, ao considerarmos o aspecto de um filme, de um noticiário, de uma live que não contribua para que eu melhore o meu vocabulário, para que eu melhore a minha faixa pensamental, eu preciso rever aquilo que eu estou permitindo que circule no ambiente em que me demoro. Geraldinho comentava que ele e o João tinham ido para um momento que ia ter de psicografia numa cidade diferente da que eles moram. E lá eles houveram procurado um hotel onde eles ficariam ali uns 2 dias. E quando eles foram fazer a ligação do aparelho na Netflix, o rapaz que estava no mesmo quarto antes deles não tinha desconectado da Netflix e eles foram abrir, encontraram ali filmes de terror, de assassinato. E ele, vendo aquele conteúdo que aquele rapaz estava assistindo, pôde perceber que tipo de vibração isso está fazendo conectar. Porque ali naquele quarto de apart hotel, do momento que eu coloco um filme de terror, eu vou estar, de alguma forma, permitindo uma conexão de espíritos nessa faixa, que são espíritos que ainda assustam, perseguem e fazem brincadeiras com desencarnados, zombaria, e que é isso que vai estar entrando naquele ambiente que eu estou deitada para dormir. Nesse sentido que o indivíduo que se permite esse tipo de conexão, ele acaba criando companhias espirituais menos dignas, que se comprazem em assustá-lo, em amedrontá-lo, e que vão levá-lo no desdobramento do sono para regiões afins, aquelas do filme de terror, e que vai redundar num medo que o indivíduo começa a experimentar, que de olhar no espelho ele já assusta com a própria imagem, porque na verdade ele já está sob aquele clima de suspense, de ameaça, do terror, pelos filmes que ele tem assistido desse teor. E é nesse sentido que, seja um programa que fale de algum documentário ou algum tipo de entrevista, uma novela, se não é um conteúdo edificante, como André Luiz vai trazer nesse recorte para nós, eu preciso mudar de canal, mudar de atividade, desligando aquilo e tentando fazer uma conexão com o que edifique, com o que traga paz, segurança. E é perigoso porque nós vivemos num ambiente onde já existem espíritos que se comprazem em nos causar medo, insegurança, desesperação. Então, se eu coloco no ambiente em que eu me demoro determinados materiais que vão insuflar perseguição, vingança, assustamento, fantasmagoria, e o que vai estar participando desse tipo de cardápio vai significar que eu estou marcando um encontro com esses ambientes quando eu dormir, que é quando o meu espírito ele desdobra, e eu irei
para os locais onde eu optei estar na vigília. E é aí que são urdidos, inclusive crimes que acontecem na vigília, torturas, escolhas monstruosas, quando alguém opta fazer um incendiamento num local para poder dizimar quem está ali, que tem a sua gênese em ambientes no astral inferior, que o espírito ele vai e ali são urdidos, acordados, ações tenebrosas na vigília, e que, portanto, se eu procuro esse conteúdo enquanto eu estou acordada e podendo sintonizar algo melhor e opto por aquilo que é inferior, eu vou estar pegando um ingresso para, no desdobramento do sono, ir para esse tipo de conversa, de planejamento, de intenção. E é uma situação grave porque, às vezes, a pessoa ela chega em casa, quer assistir um noticiário, está cansada, então ela liga ali e, às vezes, deita no sofá e dorme com aquele noticiário correndo. E quando a gente considera uma televisão aberta em noticiário, ali tem notícia de extorsão, de vindita, de discórdia. Então, o derramamento de sangue, ele está imiscuído naquelas informações. Então, o indivíduo, se ele tem o hábito de ligar naquilo e apagar deitado naquele sofá, ele vai estar fazendo contatos e locupletações com espíritos inferiores, que estão por trás daqueles acontecimentos que são veiculados. E é algo que às vezes a gente faz como que no automático, porque a pessoa, depois de um dia de trabalho, ela chega em casa, liga no noticiário qualquer, sem fazer o crivo daquilo que ela vai estar trazendo para dentro da casa dela. Enquanto isso, ela janta, toma um banho, escova um dente, vai deitar e apaga com aquele noticiário rolando, ela vai estar indo para regiões afins. E por um descuido, porque ela se permite ficar no meio daquela situação, enquanto ela poderia optar por uma oração, por uma palestra instrutiva, por um evangelho no lar. Porque hoje a gente tem na rede social vídeos e áudios e livros em que o indivíduo pode pôr e ir conectando com aquela oração, em que ele vai levar o pensamento a Jesus, em que ele possa se fortalecendo moralmente para a noite que ele vai ter. Então, acaba que o fato de eu ter um hábito ruim vai me mostrar que eu posso, com a minha disciplina, modificar aquele costume que eu tenho. É por isso que a Joana ela vai trazer para nós acerca de nós buscarmos o que vá nos auxiliar a fazer esse melhoramento do nosso hábito. Então, ela vai trazer que os pais que se preocupam com os filhos amam por dever e tudo quanto realiza decorre da alegria de poder amar, de compensar as lutas na alegria desse educando, sem a exigente espera de retribuição. Por isso que o amor, ele não está na dependência, a que se apegam pessoa irrealizada, ansiosa, vazia, atormentada, ao transferir o seu conflito para outra, necessitando de uma segurança que só ela pode se oferecer. Perante essa conduta, a relação afetiva vai adquirir um caráter comercial, de interesse de trocas
via busca de satisfação de desejo, de incompletudes, alcançando o estado lamentável de masoquismo parasítico. Então, acaba que é um jogo de interesses, onde dois indivíduos solitários se encontram, desejam um relacionamento de compensação, supõem-se amarem, quando na verdade estão se protegendo da solidão, dando lugar a um vazio interior muito maior do que o vivenciado antes. E aqui entra, às vezes, aquilo que a gente permite que entre na nossa casa, porque pode estar ligado a um vazio que o indivíduo sente, e ele sintoniza, sem fazer um critério daquilo que está entrando no ambiente que ele mora, tentando fazer uma proteção da solidão que sente, da própria carência, sair da dor dentro de si. E aí a gente vai ter esses mecanismos de evasão que são perigosos, porque eu poderia abordar a minha situação de vazio, de cansaço, resolvendo isso, e não entrando em anestesia e compensação. Porque um filme de metralhadora, de Vindita, isso, na verdade, pode ser escolhido para tentar anestesiar uma situação que o indivíduo vive dentro de si, difícil, dolorida. No momento que eu consigo esse auto-amor e essa auto-abordagem, eu posso trabalhar o enfrentamento daquilo que me dói, então eu não preciso buscar distrações corrosivas. E, ao resolver, encontrar formas que vão contribuir para que eu me mantenha numa faixa nobre, que vai, inclusive, contribuir para a minha saúde moral, para aquilo que eu vou viver noite adentro. É nesse sentido que, do momento que eu não faço essa autoabordagem, busco fora compensação, anestesia, reconhecimento, vai iniciar, por exemplo, um relacionamento entre duas pessoas que se torna gerador de neurose mais perturbadora. E aquilo que eu escolho para me anestesiar vai ser perturbador para mim, vai ser prejudicial e vai denegrir. Por isso que ela vai trazer a ingência da geração do hábito de amar sem negociar qualquer aspecto que se deseje. E quando fugimos por um impositivo evangélico de ganhar o reino dos céus, vai acontecer que isso não será um interesse de ter algo de bom e por isso eu faço bem. Porque até o bem, ele é doativo. Ele vai ter como consequência a minha harmonização. Mas a escolha por esse caminho é uma abnegação, porque o primeiro a ser beneficiado com a atividade elevada é o que realiza, e principalmente aquele que toma essa iniciativa. Por isso que o aspecto do exercício onde a gente compreende o outro, entende-lhe luta e dificuldade, seus esforços nem sempre exitosos e seus sacrifícios, a gente vai conseguindo o sentimento solidário, amizade, e também não exigiremos que o outro se torne aquilo que ele ainda não consegue ser. E isso é o amor. E também poderá acontecer de forma inversa, onde amamos sem conhecer outro, mas à medida que vamos identificando, vamos tendo facilidade para aceitá-lo como ele é, sem as infantes fantasias e mitológicas de períodos já ultrapassados, com emocional capacidade para perdoar e perseverar nos propósitos elevados do amor. Porque então a gente vai conseguindo não só dar o perdão de maneira mais tranquila, como perseverar nessa elevação.
E essa questão vai se tornando parte do nosso normal. Então chega um momento que não há mais o que perdoar, porque nós não damos fresta para esse tipo de infiltração. Na polimorfia de apresentações do amor, predomina ainda sentimento apaixonado, resultado de precipitação, de necessidade emocional ou fisiológica de acompanhamento, sem o sentido profundo da afeição, com toda a carga responsável que lhe é peculiar. O amor é característica definidora de fortes condutas, indivíduos saudáveis, e não daqueles que se dizem necessitados e fracos, porque nada possuindo, não terão o que dar, e por isso vão ficar esperando sempre receber. Por isso que na cultura odierna, disse que a pessoa fraca ama muito, mas na verdade essa conduta é interesseira, ansiosa por proteção, pela cobertura física e emocional de outrem, porque o amar é uma força, é uma escolha que aquele que logra realizá-lo, ele vai conseguindo liberar sentimentos bons, com mais constância, com menos dificuldade. É nesse sentido que a experiência da caridade genuína vai nos modificando. E nesse sentido que, ao considerarmos a ternura no relacionamento, é necessário existir força moral para superar a dificuldade. Quanto mais se entrega, um nível mais alto de doação alcança, sem perder a individualidade, seu sonho, sua meta. Nesse sentido que o indivíduo se convencendo ser fácil amar num comportamento realista, faculta essa disposição de abandonar a ilusória máscara e fantasia com que muitos vestem o amor, permitindo-se a realização pessoal psicológica no ato afetivo. É nesse sentido que a gente passa a encontrar Deus em toda parte, sentir Ele em tudo, em todos, vivê-lo emocionadamente onde encontramos, conforme nos comportamos, e aspiramos-lhe o alento vivificador. Esse influxo divinal, que permeia o ser nos primórdios do seu processo de evolução e se desenvolve, cresce, até poder retornar à fonte criadora. Qualquer expressão sublime é, e essa presença harmônica vibra no sentimento humano. Então, partindo de manifestação de desejo sexual até a expressão de santificação e de renúncia, o amor é o mais eficaz processo psicoterapêutico existente, ao alcance de todos. Então, é por esse motivo que, do momento que a gente faz essa assimilação do amor de Jesus, que nos exemplificou o perdão até 70 vezes 7, amar aquele que nos persegue, fazer bem por quem nos odeia, orar por aquele que nos calunia. Então Jesus, ele nos dá alguns passos que vai encerrar para nós essa expressão vivida. Porque é nesse momento que será possível nós termos conosco esse mapa do tesouro, onde poderemos fazer essa internalização da caridade e colocarmos isso em atitude. É nesse sentido que, quando a gente considera o aspecto das fobias, isso vai trazer para nós dependência de repetição, que adiciona mais aflição à fobia de que o indivíduo seja portador, e que tem a ver com um direcionamento que eu, à medida que eu vou dando para mim mesma de auto-amor, eu vou conseguindo
fazer escolhas melhores e trazer para mim mesma segurança, que não é um movimento externo. Até porque quando a gente considera a encarnação no orbe como a Terra, aqui nós não temos nem segurança nem proteção, porque estar encarnado é um risco. Em sendo assim, a minha atitude para comigo mesma de acolhimento vai me dando condição de me proteger, de estabelecer uma rotina mais adequada para mim, de fazer escolhas melhores. Então, quando a gente faz uma análise mais profunda do self, encontramos registro de causa de transtorno em existências transatas, quando fazíamos mau uso do comportamento ou vivenciamos ações perturbadoras desagradáveis, que deixaram rastros nos tecidos sutis do perispírito. Tão graves foram as infelizes ocorrências. Então, se alguém tinha sido convidado ao destaque social e dele se aproveitou para o ilícito enriquecimento, para gozo pessoal e perdular em relação ao valor da vida, isso vai gerar culpa, que ora se apresenta em forma de medo de ser surpreendido, desmascarado. Vai ter a questão de quem padeceu situação penosa e não pôde digerir isso, superando-as, ou que se transformou em fobia toda vez que algum estímulo desencadeia a associação inconsciente. Então, aqui ela vai trazer um exemplo da desencarnação por desabamento, que quando acontece, se alguém estava por trás daquele desabamento, ele vai experimentar as mesmas impressões no seu perispírito, que vai levá-lo a fobias, quanto aquele que foi desabado. Então, se um indivíduo, numa construção, ele menoscabou a segurança, visando um enriquecimento maior naquela manobra, e aquela casa veio a cair sobre o morador, esse morador que tenha desencarnado sob o escombro, ele pode desenvolver uma fobia numa existência posterior, encarnado, que tem a sua gênese nessa experiência. Então ele pode desenvolver um medo de lugares pequenos, tendo sensação de asfixia, falta de ar. E aquele que estava por trás daquele desabamento, quando menoscabou a segurança do empreendimento daquela casa, ele também poderá ter fobias do mesmo tipo. Então, aqui ela vai trazer, no caso desse desabamento, que produziu asfixia até o momento final, e a presença em um ambiente fechado, que logo produz a respiratória dificuldade. Também o sepultamento durante uma crise de catalepsia, com despertamento posterior no túmulo. Também a morte dolorosa por falta de oxigênio, mausoléu ou sob a terra. Porque em existências pregressas acontecia muito de enterrar a pessoa viva. Inclusive, tanto por não se saber se o indivíduo estava vivo ou morto, e também como forma de imprimir suplício. Nesse sentido que aquele que participou do sepultamento de uma pessoa viva, ele vai desenvolver fobia tanto quanto aquele sepultado vivo. E nós tivemos períodos até aqui em que não tinha o registro da morte do tronco encefálico, que realmente liberava o indivíduo para ser sepultado com segurança. Antigamente isso não estava disponível. Então, às vezes, se o indivíduo tivesse uma crise de catalepsia, ele acabava enterrado e ele, quando acordava, estava no caixão. Como aconteceu com a Ivone quando ela era bebê, que ela teve uma catalepsia e estavam preparando o enterro dela.
E a mãe, no momento de oração, ela pede para Maria passar na frente. E então, de uma flor que cai ali sobre o bebê, antes do caixãozinho fechar, ela começa a se movimentar e percebem que ela estava viva. Ela tinha tido uma catalepsia, estava para ser enterrada, bebê. Nesse sentido que nem todas as formas fóbicas vão proceder de existência transata, mas um grande número delas vai ter sua origem nessas reencarnações malogradas, de cujos efeitos o espírito ainda não conseguiu libertar-se. Então, aqui ela vai trazer a questão das obsessões, que tem o seu papel primacial nessas afligências, razão de sentimentos hostis daqueles que foram prejudicados e não conseguiram superar o ódio, a mágoa, permanecendo hábitos de esforçar e aproveitando-se de ocorrências naturais que são impostas aos infratores de uma para outra existência, ampliando-lhes os sofrimentos. Telepaticamente, a princípio, enviam mensagens, sensações perturbadoras, mediante indução mental ou ressonância, ampliando o cerco à medida que o paciente aceita a deletéria imposição. Por fim, desemboca num conúbio emocional e psíquico mais estreito entre o encarnado e o desencarnado, que lhe passa a sofrer a penosa injunção. Então, o clichê mental que perdurar através do tempo no arquivo do inconsciente profundo ressuscita o pavor, abre espaço para o acossamento perseguidor inclemente, que se compraz com a perversa ocorrência. Quando mais o paciente deixa de se atemorizar pelos estímulos que produzem os fenômenos fóbicos, mais esses vão ampliar sua área e tornam-se insuportáveis, ensejando a novos temores que antes não existiam. Então, vai ser trago aí dessas cascatas, e que é nesse sentido que, do momento que eu me permito uma conversa atemorizante, pensamentos que insuflem medo, isso acaba que cria um ioiô vicioso, onde eu serei petardada por aquele tipo de vibração que criei. Nesse sentido que, se naquele momento eu estou me comprazendo em trazer conteúdos e clichês que são amedrontadores, isso vai acabar em algum momento me tornando refém. Aí ela vai trazer um pouco a questão da terapia para os transtornos fóbicos e dizendo que o aspecto da atitude positiva, a confiança em Deus ante essas ocorrências é de valor insuperável. Oferece resistência para qualquer tipo de enfrentamento emocional, entre os quais as perturbações desse porte. Então, ela vai trazer um pouquinho os recursos terapêuticos espíritas, esclarecimento em torno da realidade espiritual de cada um, a bioenergia, que é o passe presencial à distância, a justiça das reencarnações, e a questão da água fluidificada, que é quando a gente vai estar ouvindo o passe ou recebendo um passe, ter uma água fluidificada, que ali Jesus ele vai despejar elementos medicamentosos para nos auxiliar. Leitura iluminativa, sessões de desobsessão. Quando o paciente preparou-se pelo estudo e também via conduta para participar dos mesmos. Esse paciente precisa trabalhar interiormente, procura introjetar a coragem, o bom senso, vencendo gole a gole os medos mais simples e avançando no rumo das perturbadoras fobias.
Novas associações poderão auxiliar na representatividade, que facultará o equilíbrio, proporcionando autoconfiança e bem-estar. E ela vai trazer um pouco também do processo psicoterápico, que tem uma grande eficiência para restabelecer a saúde emocional do fóbico, ao trabalhar no inconsciente, demonstrando-lhe a inutilidade do receio, que jamais se transforma em acontecimento prejudicial à saúde, à sua vida. É nesse sentido que, quando a gente fala dos pensamentos que nos insuflam coragem, que nos ajude a melhor lidar com a nossa caminhada aqui, isso vai trazer acerca de escolhas. E é nesse sentido que as opções à nossa disposição são resultado de diferentes produções que estão acontecendo em todo lado e que pululam e fazem o seu petardamento em toda direção. O diferencial é aquilo que eu permito e agasalho dentro de mim. Inclusive porque o aspecto da nossa trajetória tem a ver com aferição e desenvolvimento de força. É por isso que o indivíduo que não enfrente as suas dificuldades, ele não vai desenvolver a intrepidez, a força, a elevação, a renúncia, que são atitudes que a gente vai repetindo e que vão se tornando parte da nossa rotina. Nesse sentido, que aquilo que eu escolho voltar para aquele lugar e me conectar, também vai urdindo diferenciais em mim. Eu vou tendo mais discernimento, mais intuição, inspiração, sabedoria, porque a verdade, ela é traga por Jesus. Nesse sentido que eu posso ter um conhecimento colossal em diversas áreas, falar várias línguas, ter PhD em diferentes setores. Se eu não tenho a construção de uma intimidade com Jesus, eu permaneço na minha ignorância. Porque ele já houvera dito para nós que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele disse que ele era a verdade, nos mostrando que para que eu possa ter contato com a verdade, eu preciso me aproximar dele. E que, ao conhecer a verdade, seríamos libertos pela verdade. Isso significa que a mentira nos aprisiona, a ignorância, que é essa noite sem astros, sem luz, sem estrela. Por isso que, quando a gente vai desenvolvendo os metais dos sentimentos que Jesus teve, os seus pensamentos, as suas atitudes, a sua conduta mental, o seu testemunho, é isso que vai nos colocando em contato com a verdade. Porque se eu não puder ter contato com isso, eu estarei escravo da minha ignorância. Mesmo que desenvolva inteligência, faça um monte de curso, encha meu currículo de subcapacitações, mas se eu não construo esse relacionamento próximo com Jesus pela minha atitude, pela minha rotina, eu vou estar distante da verdade. E é nesse sentido que a abordagem que a gente vai fazendo acerca daquilo que nós precisamos olhar para nós e que vai ter a sua impactação naquilo que a gente escolhe, na nossa vigília, desdobramento do sono, isso passa
pelo que eu vou conseguindo perceber de mim. Porque do momento que eu vou nutrindo o perdão, o amor, a clemência, a compaixão, significa que eu estou conseguindo ser assim primeiramente comigo. Então, quando Jesus diz para nós amar-nos uns aos outros como Ele nos ama, Ele sabia que do momento que eu consigo esse amor incondicional, a primeira a ser beneficiada sou eu mesmo. E eu vou ter mais clemência de mim, mais caridade para comigo. Vou conseguindo olhar para as minhas falhas e resolver, sem me culpar, sem me punir, mas acolhendo os mecanismos expiatórios que vão me ajudar a resolver isso. Porque do momento que a gente vive a expiação e a gente tem resiliência, a gente acolhe ela, a gente avança. É nesse sentido que o arrependimento ele vai nos dar o prélio disso, e depois nós vamos para a experiência de vivermos a expiação e que vai desembocar em cura para nós. Desenvolvimento de compaixão, porque acaba que se eu não vivo a expiação, eu não consigo sair das minhas repetições ruins. Então, como já foi dado para mim viver em regime de liberdade, de provação, e eu fui errando, então vai acontecer a experiência expiatória que é impositiva e coercitiva, que ao tirar uma parte da minha liberdade também me impede de cair de novo. É por isso que quando eu me antecipo e vou urdindo os sentimentos de Jesus dentro de mim, eu vou me prevenindo de expiações. Porque eu já estou me preparando psiquicamente, moralmente, para o bem viver. Então, quando a prova chegar, eu já vou conseguir ter uma performance moral que me permita passar por aquela prova com o aprendizado que ela tem para me dar e não me imponha uma nova expiação. Que só vai acontecer se eu cair novamente naquela prova. Por isso que o aspecto preventivo é primacial, até porque a gente vai construindo essa rotina. Porque a encarnação na Terra, ela tem como uma finalidade primacial a colocação de limite. Quando a gente está encarnado na Terra, acontece o aspecto da finitude, que é quando eu sei que uma hora eu vou embora daqui. Se eu encarnasse na Terra e ficasse aqui eternamente encarnada, eu não precisaria fazer escolha, porque como eu vou estar aqui eternamente, eu poderia ir vivendo e não me atendo a escolher isso ou deixando de escolher aquilo, porque uma hora eu poderia ir fazendo aquela escolha que eu esperei naquele momento, porque vou ficar aqui para sempre. Mas não é assim que acontece. Quando a gente encarna na Terra, a certeza que nós temos é que uma hora a gente vai embora. Tivemos início, não vamos ter fim. E a nossa trajetória nessa encarnação, uma hora ela vai acabar. E aí, quando soar o meu desencarne, meu espírito vai para o astral, eu já não sou mais a Cíntia. Já não tenho mais esse corpo. Já não tenho mais aquela família que eu tinha enquanto estava nessa encarnação. Aquela profissão, aquele endereço, aquela cidade. Mas acontece que o meu espírito ele continua no astral. Por um tempo eu posso até estar associada às lembranças da minha última encarnação, mas vai chegar um momento que eu vou encarnar de novo, numa nova família, com outro organismo, com outro nome. Eu vou ter uma outra trajetória. O espírito, mesmo permanecendo o mesmo,
eu vou estar numa outra existência. Então, é essa finitude da nossa experiência encarnado que nos impõe fazer escolhas, que nos impõe balizas, limites, vulnerabilidades e os riscos de nos equivocarmos, porque do momento que eu tenho que escolher entre A e B, eu posso errar. E, à medida que eu vou para o astral e olho para trás, posso me arrepender de ter feito a escolha errada. Então, eu acabo criando também necessidades injustificadas, problemas desnecessários, devido a escolhas equivocadas e opções que não deveria ter feito. E, inclusive, quando a gente considera a nossa encarnação aqui, a gente gasta muito tempo para nos mantermos organicamente vivos. Então, a gente tem que tomar um café da manhã, a gente tem que almoçar, a gente tem que fazer uma compra, a gente tem que pagar um boleto, a gente tem que tomar banho, escovar um dente, a gente precisa dormir. O tempo que a gente gasta para manter o nosso organismo movimentando é grande. E é por esse motivo que, do momento que eu tenho a visão espiritual, que precede a material, e que eu ponho o meu tesouro na minha reforma moral, modifica a forma como eu escolho em relação ao momento que eu vivo. Porque nós, na carne, a gente vai ter aquela reflexão mais apurada, é ali em torno dos 46, 48 anos, que o indivíduo ele se pergunta: para que eu vim? E é quando, inclusive, a pessoa ela pode modificar uma área de ação, mas ela também pode continuar naquilo que ela está fazendo e fazer o ajuste para atender o seu propósito, que passa por essa visão da finitude material, que não é o nosso objetivo, porque o que importa é a nossa reforma moral. Por isso que a gente encarna num organismo perecível, finito, orgânico, para que eu priorize a minha essência, o meu melhoramento moral, porque é isso que o meu espírito vai levar. Até porque, se a gente considerar um adolescente de 17 anos, ele não tem condições de escolher um curso com 17 anos. Como ele tem que fazer isso, se ele não tiver uma instrução da espiritualização na sua vida, ele pode escolher um curso visando evidência, dinheiro, felicidade. E aí ele vai se equivocar. Aí o tempo vai passar, pode ser que lá na frente ele desista daquela área que ele tinha feito o curso aos 17 e opte por outra coisa. Mas pode ser também que naquele curso que ele fez, lá na frente ele melhore a sua forma de atuar ali. Ou ele mude para um outro setor dentro daquela área em que ele possa ajudar mais. Porque ele vai, então, fazendo a substituição dos seus padrões de conduta, que deixa de ser materialista para ter retorno e conhecimento e passa a ser dar de graça o que de graça recebemos. Por esse motivo que Jesus ele vai trazer para nós que aqui a gente precisa entesourar para a vida eterna. Não ajuntar o que o ladrão rouba, a traça corrói, a ferrugem rói, mas aquele tesouro que está no nosso coração. Porque onde tiver essa preciosidade também vai estar o nosso mal, que é as burilações que eu consigo fazer no meu espírito, a vitória sobre a minha sombra, escolhas saudáveis, amor, perdão.
que são os aspectos que vamos levar conosco. E nesse sentido que Jesus ele vai nos trazer essa urgência de ficarmos no essencial, para que a gente possa fazer as decisões que estar encarnado nos pede com mais acerto e menos erro. Então a gente tem ali aquela parábola do jovem rico, que trouxe um relato que Jesus tinha feito a associação parabólica, mas que foi a vida, de fato, desse indivíduo, que dizia para Jesus que já tinha seguido desde a infância os preceitos de Moisés. E então Jesus ele vai falar para ele: vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você vem e me segue. E ele se entristece porque possuía muitos bens. Então, se ele nesse momento tem a perspectiva da finitude da sua vilegiatura aqui, e que o que ele tinha acumulado de bem vai ficar, e que o seu espírito vai para o astral e só vai levar o bem que ele tiver feito, ele acolheria e tomaria aquela decisão que mudaria a sua trajetória. Porque logo depois que ele teve essa conversa com Jesus, ele foi participar de um jockey e acabou que caiu do cavalo e veio a desencarnar. Ele teve uma última chance, antes de desencarnar, de escolher pelo reino dos céus. E ele fez a escolha pelo material. Então, quando Jesus ele diz para nós que aquele que optar pela recompensa material, ele não receberá a recompensa espiritual, significa que ou eu vou escolher pelo que é mundano ou pelo que é eterno. Isso muda a nossa perspectiva, a nossa visão, aquilo para o qual a gente dá valor, porque chegado nesse ponto, coisas que a gente dava muita importância, perde o relevo para nós, se torna quinquilharia. Às vezes, uma determinada situação que eu faço muito caso daquilo, e do momento que eu tenho esse olhar para o essencial, já deixa de ter peso para mim. Questão de melindre, de capricho. E que Jesus, ele vem nos aclarar e nos alertar para que nós façamos a mudança enquanto é dia. E no recorte, não vos inquieteis pela posse do ouro, ou da prata, ou de outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. E ele vai nos trazer acerca dessa escolha, quando ele vai nos dizer que ninguém pode servir a dois senhores, porque amará a outro, ou odiará um, ou desprezará o outro e se afeiçoará a um. Não podeis ao mesmo tempo servir a Deus e a Mamon. É nesse sentido que, quando ele vai nos trazer essas perspectivas, é porque ele sabe que nós precisaremos fazer escolhas. E que estar encarnado na Terra é escolher um momento após o outro. Em sendo assim, partir do meu autoconhecimento e da reflexão limpa do meu dia, daquilo que eu tenho optado, isso vai me permitindo divisar
onde eu estou correndo o risco de escolher errado, aquilo que eu tenho escolhido certo e eu posso focar naquela proposta, e ajustes que eu preciso fazer, porque a escolha correta, ela pede atualização, ela pede rego, ela pede fertilizante, pede aparamento de aresta. Inclusive, nós havíamos comentado aqui que uma dada atividade que eu realize, eu preciso fazer uma análise dela sobre 3 aspectos: o modo como eu realizo isso, a minha motivação e a compensação. Então, quando a gente está na perspectiva do céu, da nossa espiritualização, o modo como eu vou realizar vai ser partindo da premissa de ir fazendo atualizações que burilhe aquele processo. A motivação por trás de fazer aquela atividade estará ligada ao meu propósito, acordado no astral, e que eu estarei buscando o contato com esse propósito e me aproximando dele, fazendo ele acontecer. Inclusive, é uma confirmação que a gente vai tendo. Do momento que o indivíduo ele dá passo concreto em dada direção, ele vai fazendo nessa reflexão a confirmação daquele caminho, ou não. E a compensação, porque a perspectiva materialista, ela vai me convencer de que eu preciso das recompensas do mundo, que é o que Jesus disse, que do momento que eu tenho elas, eu perco as do céu. Então, quando a gente considera aquilo que é um retorno e um troco do mundo, isso está ligado a títulos, a aplauso, a evidência. Inclusive, uma coisa que nós temos aqui que patenteia isso é citações de nomes de pessoas que fez isso, que escreveu aquilo, que publicou aquilo outro. Porque esse tipo de atenção para deixar o nome de alguém em alguma produção tem a ver com recompensa material. Porque os bons espíritos não estão preocupados em ter o nome deles, naquilo que eles realizam. Porque eles se realizam movidos pelo desapego, desinteresse, moral, material. É uma total desinteresse moral e material. Em sendo assim, quando um benfeitor ele realiza algo, seja inspirando uma escrita, fazendo uma reflexão intuitiva para uma psicofonia, ou trazendo uma orientação para uma obra num orfanato, ele não deseja que o seu nome seja patenteado e opta por se manter anônimo. Mas quando a gente fala daquilo que é material, isso está ligado não só a um desejo daquele que realiza algo de ter o seu nome ali grafado, como de receber as recompensas de pagamento, de citações, de aplauso que aquilo implica. Por esse motivo que o aspecto da visão espiritualista é oposta à visão materialista. E por isso que quando Jesus ele diz para nós acerca do cuidado que a gente tem que ter com a gratuidade, é porque isso é a base para um processo de desinteresse que vai nos aproximar do benfeitor. Caso contrário, o câmbio ele vai funcionar de troca e que vai acabar comprometendo a pureza
e com as infiltrações que isso permite. E até mesmo o verniz do nosso orgulho, porque se eu vou para um congresso em que as pessoas pagam ingresso para participar, para me ouvir, isso não vai me ajudar a vencer meu orgulho. Quando eu tiver uma perspectiva de que pessoas pagaram para me ouvir. E aí, quando eu olho para Jesus, que tem a verdade, ele entregou gratuitamente essa verdade. Aí vai mostrando para nós que existe uma incompatibilidade entre a ideia espiritualista e a ideia materialista, entre a verdade e a mentira, entre a decisão pelo céu e a escolha pela terra. E é aí que Jesus vai dizer que não tem como eu servir a Deus e a Mamon. Ou eu vou escolher por um, ou eu vou escolher por outro. Porque é incompatível o que é do céu com aquilo que é da terra. Por isso que é um movimento que vai começar dentro da gente. Nesse sentido que o aspecto da nossa reflexão e também descobrir a nossa essência, a gente vai conseguindo dispor de recursos para o avanço moral e, consequentemente, vencer o nosso ego vicioso. Com isso, a cada conquista realizada, novas áreas em nós deverão ser ampliadas, facultando um empreendimento mais valioso. É indispensável cultivarmos os sentimentos dos retos deveres como essenciais para desenvolver coragem, porque somente assim urdiremos forças para enfrentamentos, apoiando-nos nesses valores transcendentes de que se constituem os elevados compromissos. A coragem moral, ela dispensa posições relevantes e circunstâncias. É um valor que perdura no indivíduo, sempre vigilante, para realizar o mistério que lhe diga respeito. Então, essa conquista virtudial é uma moderna proposta para adquirir saúde integral. Por isso que a coragem é uma bravura moral que deve acompanhar o nosso sentimento, ao invés do marasmo ante as decisões, ou perante a acomodação do que já foi conseguido, da satisfação infante pelo que se logrou, quando os horizontes mais se ampliam na direção do porvir, à medida que avançamos. Por isso que heroísmo é diferente da coragem real. Porquanto circunstâncias de um momento podem influir para a consumação de atos especiais e grandiosos, enquanto o desafio mais constante é de interna natureza, como forma permanente de conduta emocional, que é essa vitória porta dentro da alma, que é silenciosa, que não tem plateia, que não tem testemunha, porque é eu comigo. Então, a minha coragem, essa bravura moral que afronta a aflição da luta, que fica atento para se dobrar a complicação e resolve, mas inflexível diante da tentação, isso é um estado consciencial de vigilância, de oração, de elevação. Por isso que não devemos nos acovardar perante enfrentamentos que são a fonte estimuladora do espiritual crescimento. Possuímos reservas de força moral inconcebíveis, desde que estimuladas pelas ocorrências. Por isso que o aprendizado vai acontecer na vida. Verdadeiros pigmeus culturais e sociais podem alcançar elevados níveis de coragem, enquanto indivíduos de
alta envergadura intelectual, social, mergulha em abismo de depressão e medo quando convidados às decisões, a contínuos labores. A aparência que transitamos nem sempre vai revelar o grau de moralidade, o valor espiritual do portador. A coragem é o estímulo para desabrochar os valores que produzem autorrealização e dignificam. Nesse sentido que, numa sociedade que é isolacionista pelo egoísmo e prefere o imediato interesse, a troca de favor, é natural alguém romper o condicionamento e ter coragem de ser diferente, desenvolvendo gênio criativo, sentimento de compaixão pela ignorância, solidarização com todos os seres sencientes e com a vida. Então, se faltar essa virtude, ele se cansa de trabalhar em favor dos ideais, da construção de um grupo social melhor. Pode-se considerar que essa conduta se firma numa acomodação covarde ante os impositivos do progresso. Sentido descompensado pela vida, avançando na idade, considera a proximidade da morte e não mais sente interesse em ampliar a possibilidade de felicidade geral. Derrapa na indiferença, no obscurantismo e deixa de viver plenamente, por ter elegido apenas um momento transitório. Coragem de lutar não vai esperar compensação de qualquer porte. Mesmo se aproximando a morte do organismo, o indivíduo de coragem prossegue sua faina de oferecer contribuição e exemplo que felicita, tantos quantos venham na retaguarda, e avança confiante, contribuindo para os que os precedem pelos caminhos do sentimento e da inteligência. E é nesse sentido que vai viabilizar a conexão do benfeitor conosco. Coragem é mais que destemor ante o perigo, é conquista autoconsciencial, facultando segurança nas possibilidades, nos valiosos meios de prosseguir, na conquista de si mesmo. Então, ela vai trazer um pouco acerca da aplicação. E um corolário dessa moral coragem, o amor vai desempenhar uma primordial função naquele que adquire essa harmonia no processo da sua evolução. O recurso psicoterapêutico deve ser buscado, fazendo propiciamento do valor moral para a autoavaliação, sem pieguismo, e transformação interior para melhor, sem pressa, de forma responsável e com constância. Se apresentar na conduta recém-fundado, dificuldade para comportar-se, equilíbrio, insegurança para decidir, subjaz fenômeno psicológico de ansiedade e culpa não diluídas. Então, a questão da intrepidez, ela é terapêutica, estimulando ao trabalho, realização de dignificadoras obras, mesmo quando as circunstâncias se fazem desfavoráveis. Pode-se confundir coragem com intemperância, intempestividade, agressividade, que, na verdade, vão ser reações de medo escamoteado ou expresso. Então, a gente tem essas manifestações secundárias dessa intrepidez, como servir sem preocupação de encontrar-se bem no contexto social, de fazer o conveniente em detrimento daquilo que deve, e adquirindo a harmonia interior que resulta do fenômeno da tranquila consciência. Por isso que, quando a gente assume a identidade pessoal, evitando a conduta espelho, que reflete outro em detrimento de si próprio, propicia essa coragem para prosseguir de ânimo forte. Percebendo a nossa fragilidade,
urdindo a vigilância como um comportamento linear estável de harmonia perante infortúnios, bem como de alegria no transcurso existencial. Acolhemos o insucesso como uma necessária experiência para assegurar vitória do porvir, facultando e estimulando a coragem para novos tentames, onde exercitamos em pequenas ocorrências e cometimentos diferentes. Isso vai acalmando nossas reações orgânicas, evita sentimentos contraditórios do revide, do ódio, da mágoa, de instalar nos painéis de emoção, gerando um íntimo tumulto. Vai estar constituída de elementos de autoconsciência, da compreensão do seu significado existencial, lógico, raciocínio para a diluição do gravame, diminuindo-lhe o significado. E vai ser testada a coragem nas ocorrências morais que possa ferir o sentimento, gerar perturbação no raciocínio e ameaçar o equilíbrio mental. O equilíbrio moral ele vai facultar essa intrepidez ou retira-se durante a injunção aflitiva. Por isso que quando a gente vai urdindo esses metais nobres, a gente vai ficando preparado para lidar com as dificuldades com o equilíbrio. Porque o próprio desconcerto emocional contribui para exacerbar a sensibilidade e se transubstanciar em aflição desmedida. Ela vai expressar o nível moral de cada indivíduo, onde essa coragem vai fazer-se nos nossos escaninhos, identificada nos trânsitos encadeados pelas enfermidades, pelos acidentes laceradores, vai se expressar perante a ocorrência de enfermidade devastadora, enquanto o outrem pode ser arrastado por incontrolável desesperação. A pessoa pode ter uma grande resistência orgânica, de menor sensibilidade, que dificulta a manifestação de dores acerbas. Porém, nos conflitos emocionais que desestruturam o comportamento, abre espaço para fenômenos menos aflitivos, dores e padecimentos. Assuma uma gravidade que em realidade não existe. Por isso que o desconcerto emocional exacerbaria essa sensibilidade, transformando ela em aflição desmedida. Nesse sentido que vai ser trago para nós que o caminho é a perspectiva da caridade. E nesses painéis a gente vai fazendo essas mesclas com a intrepidez e com o destemor para testemunharmos Jesus no mundo hoje. Por isso, ao examinarmos o sentido, modo e direção das nossas palavras antes de pronunciá-las, isso vai nos ajudar nesse processo e na luta que nos renova, aceitaremos a vida tal qual é. Porque estamos situados na prova por treinamento de fé, ao trabalhar, servir e auxiliar, não deixaremos o tempo em vão, porque o nosso espírito guia nem sempre está de plantão, e quando ele se aproxima, precisa nos encontrar no serviço nobre, conduzindo nossa casa à inspiração de Jesus, com o Evangelho à nossa mesa é o pão da divina luz, abrindo as portas do nosso espírito à luz do amor, para que o amor nos auxilie a entender a linguagem da vida. Nesse sentido que a gente então vai conseguindo fazer essa fermentação e vai sendo possível elevarmos as nossas escolhas. E isso traduzirá em melhoramentos morais e que vai nos trazer maior tranquilidade, inclusive para lidar com a dor,
com o sofrimento que não instalará em nós. Porque na autoconsciência a gente não temerá sonho catástico, que representa conflito sendo eliminado, porque temos ideia do nosso próprio estado, que a autoconsciência vai nos oferindo, e da incomparável capacidade de entender, de estabelecer metas, porque ao cuidarmos de nós próprios, nos amarmos, nos perdoarmos, não precisaremos compensar. Como a nossa missão hoje já foi nossa área mais difícil, nós poderemos fazer essas preparações para um porvir menos sofrido e de mais realizações morais, onde Jesus seja levado e a partir disso nós possamos multiplicar os talentos a nós emprestados, 5 por 1, 100 por 1, 1000 por 1, que vai traduzir a próprio testemunho que estaremos engendrando de Jesus.